Ela vai falar sobre Maria Madalena, uma figura que agora então com o famoso Código da 20, da 30, da 40, já vendeu 60 milhões de livros no mundo. Sabe o que é isso? Hein? Insistiu, conseguiu, porque já tinha escrito antes, não funcionou. Agora escreveu essa maluquice. E é engraçado que está uma discussão se é, se não é. E Maria Madalena é uma das figuras discutidas no livro dele. E eu vou começar agora como especialista em Maria Madalena, Salma Ferraz. Bom, a Maria Madalena. Quais são as confusões que envolvem o nome Maria Madalena? Bom, começando pela Bíblia, né? Que ali já temos um problema seríssimo. Novo Testamento, né? Novo Testamento. Então você tem ali algumas figuras, que eu tenho que falar delas para falar de Madalena. Então, uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não é Maria Madalena, certo? Como é que você sabe que não é? Não, muitos anos de estudo e muitos teólogos, né? Então você tem um rosto confuso. Então esta pecadora entrou numa cena, como assim, escandalosa, se jogando, né? Porque todos os homens ali se jogam aos pés de Jesus, a pecadora. Você tem uma outra que é a meretriz, que quase foi apedrejada por adultério. Não, essa não é, mas essa não tem nenhuma citação dizendo que seja, porque ela é chamada o tempo todo nas escrituras de a mulher adulta. Mas a tradição, a gente vai ver até em alguns pedaços de filmes, com a Maria Madalena, muita gente a confunde com aquela lá. Completamente errado. Aliás, até eu entrevistei de um padre aqui, e que ele falou que era adulta, era a Maria Madalena. Falou, olha, eu não quero discordar de você que é pai, mas não tem nada a ver, ela é chamada de adulta, ela não é chamada de Madalena nunca. Exatamente. Aí você tem a Marta, Maria, irmã de Marta e Lázaro. É uma família que Jesus frequentava bastante. O evangelista João identifica essa Maria, irmã de Marta e Lázaro, com a pecadora. Bem, o que você tem sobre a Madalena? Uma mulher de muitas posses, né? E de uma cidade, Magdala, provavelmente uma cidade que vendia muitas tendas, e ela provavelmente pertencia, porque a Bíblia é explícita, ela seguia Jesus com os seus bens. Não, e era uma mulher muito erudita, né? Muito erudita. Outra coisa, dela foram expulsos 7 demônios. Tá? Esses demônios, se for para a origem do termo hebraico, pode ser, está relacionado a Satã, o Chatã, pode ser que fosse problemas mentais. Geralmente os endemoniados na Bíblia estão relacionados com a questão de doenças psicossomáticas. Então, Jesus expulsou aqueles demônios e ela passou a seguir com os seus bens. Então você tem uma série de rostos ali. Qual foi o grande engano? No Sermão da Páscoa, em 580, o Papa Gregório vinha falando sobre a pecadora em Lucas 7, lendo, e ele se empolgou na exegese e terminou aquele relato da pecadora e iniciou a da Madalena. E ele então fez essa confusão com Madalena sendo a pecadora que ungiu os pés de Jesus e a pecadora... O próprio Papa. O próprio Papa. Vai ver que tinha abusado do vinho, né? Porque aí fez uma confusão, porque isso aí, quer dizer, passou essa, quer dizer, o rosto dela com o tempo foi se compactando em 3. E essa pecadora que ungiu os pés de Jesus, todo mundo também acha que ela, porque era pecadora, era meretriz. Agora veja bem a confusão. E você tem essa tradição que se desenvolve na Idade Média de Madalena como esse rosto compactado, como alguém que tentou, como é que diz, uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Alguns pensavam, eu sei que você é um erudito aí também, você entende, não, você entende. Alguns pensavam que era a mesma, aquela que quase foi apedrejada. Mas aí está completamente furado, basta ler. Mas aí se criou uma tradição madalênica na Idade Média, tá? A Madalena sempre retratada como loira, né? E alguém que chegava sempre como se ela tivesse tentado alguma coisa na vida de Cristo, porque também entenderam mal aquela frase quando ela aparece, né? Porque se você pensar bem é o seguinte, as mulheres estão muito relacionadas a Jesus. Jesus tinha muitas relações próximas. Quando ele foi crucificado, quem é que estava na cruz?
as mulheres. É claro, Os discípulos estavam meio que afastados, tá? As mulheres estavam próximas. Exatamente. Na ressurreição, Madalena. Né? E aí aquela frase que ele diz... Perdão. Não, imagina. Já interrompendo. Até no começo do trabalho de Jesus, né? É a mãe que manda. Exatamente. A mãe diz assim, olha, faltou pão e faltou vinho. Ele fala, olha, peraí, o meu momento não chegou ainda. Isso. E ela fala, eu não sei se chegou ou não chegou, só estou dizendo que faltou pão e faltou vinho. Aí ele vai e começa. Quer dizer, a mãe é que manda. Cristo, ele revoluciona essa questão do feminino ali, né? Mas é interessante que muita gente interpreta aquela frase quando ele aparece, a Maria Madalena, porque ela é a primeira testemunha da ressurreição. Tá? Então, aparece que não me detenhas, tem muita gente que interpreta isso como se ela estivesse impedindo alguma coisa, né? Mas não é que ele é ali uma manifestação de amor. E efetivamente, Madalena só beija os pés de Cristo e só se prostra perante ele nesta cena, né? A cena quando da ele ressurreição. Vem, exatamente isso. Corpo glorioso. Glorioso. Né? Então, não me detenhas é alguma coisa ali transcendental. Então, eu não subi ao Pai, né? Não me detenhas aqui, mas não é que ela estivesse tentando isso daí. Agora, Salma, desculpa. Pode falar. Essa confusão também não se dá pelo fato de ser um nome muito comum, Maria, Miriam, Migdal, Miriam, ser um nome muito comum Pode ser. Na história toda? Aí a Miriam aí já junta tudo numa só? Pode ser que seja isso. Agora, houve outros estudiosos na Idade Média, como por exemplo o Erasmo de Roterdã, Lefebvre e o próprio Lutero, que fizeram tese, 1480, 1500, dizendo não, está tudo errado, essa tradição, né? Porque ela passou a ser a Madonna dos perfumistas, dos cabeleireiros e das meretrizes. Tá? Das meretrizes. Então você vê que o rosto foi confuso aí. Eles fizeram uma tese, aí sim uma tese teológica, né? E foram acusados de heresia pela Sorbonne. Suas teses foram rejeitadas. Então a Madalena teve esse problema dessa compactação aí, né? Mas isso da prostituição é horrível, mas tem muita gente ainda que, né, depois a gente vai dar uma olhadinha, até o Mel Gibson, por exemplo, perdeu uma ótima oportunidade de corrigir esse equívoco, que colocou a Madalena, né, as pedras, lá aparece a cena, como sendo aquela... Mas é a Madalena que aparece ali sendo antes de ser apedrejada? É, a Madalena. Então você vê que vamos ver, tem a tradição. Cena no ponto? Será que tem a cena no ponto para dar uma olhada? Cadê? Deixa eu ver. E ela aparece como prostituta também, né? Exatamente isso, olha lá, ó. Tá contando as pedras ali. Olha aí, ó, tá vendo, ó? Os fariseus, né? Aí, os fariseus. Então, você vê que aí ela é confundida com... A primeira vez que Jesus aparece escrevendo, única vez na vida, ele aparece escrevendo diante de uma mulher pecadora, você vê. E é muito, eu acho que a cena toda, o filme todo é muito hierático, né? Muito... o filme daria todo um debate aí em torno, né? Mas você vê que aí ela é confundida no filme com a pecadora. Ok, tá bom. Tá bom. Eu não, sabe o que acontece? Eu não entendo como é que pode haver essa confusão, porque se ela era adúltera, é claro que ela não pode ser a prostituta. Não pode. Não existe prostituta adúltera. Não, e a gente cai num outro problema grave aí, Ju, porque a Bíblia é clara. E essa Maria Madalena... E outra coisa, sempre os evangelhos falam ex-endemoniada, ex-endemoniada. Fazem questão de ficar frisando. Se ela fosse meretriz, eles iam dizer, né? Então, ex-endemoniada. E se ela fosse meretriz, a Bíblia é clara que diz assim, e ela seguia com seus bens. Madalena financiou... Porque a primeira comunidade cristã era muito pobre. E como é que se explicar isso? Que a primeira comunidade cristã... E a coisa mais impossível é uma mulher casada, uma adúltera. Tem que ser uma mulher casada, é adúltera. É completamente outro perfil da prostituta, é claro. Completamente ali, não tem? Então isso feita uma confusão. Aí você tem...